Boa noite a todos. Vamos iniciar então mais um Satsang. E o tema de hoje a gente colocou é um desafio, né? Bem desafiador, porque a gente vai fazer aí tentar, né? Abordar apontamentos, né? Sobre a nossa verdadeira natureza a partir das palavras de Cristo e também a partir de uma visão zen budista. Bom, as palavras de Cristo a gente vai pegar, então, uma pequena frase, né? Que seria: Vós sois a luz do mundo, tá? Então, o que quer dizer isso, né? A partir da luz é que o mundo se descortina, né? Então, o mundo emerge. Então, a luz cria o mundo, né? A gente pode também colocar dessa forma, né? Então, vós sois a luz do mundo, vós sois os criadores do mundo, né? Então, a partir do olhar, né, a partir da percepção de cada um de nós, o mundo aparece. Então, esse grande primeiro apontamento de Cristo. E reforçando esse apontamento, tem um salmo, acho que é 85, que diz o seguinte: Vós sois deuses. Então, também nesse sentido, né? Vós sois deuses, e o que que os deuses fazem, né? O que que Deus faz, né? Inclusive em Gênesis, né? O que que se diz? E Deus criou todas as coisas, e Deus criou o mundo. E aí vem esse salmo e diz: Vós sois deuses. Ou seja, vocês, né? Nós estamos criando o mundo. Vós sois a luz do mundo. Estão, né? Nós estamos criando esse mundo. Então, a partir dessa percepção nossa, cada um cria o seu próprio mundo, né? Então, todos aqui têm aí uma visão básica e depois vai sendo trazendo aí os contornos do mundo, né? Com as informações, com tudo que vem sendo agregado aí aos conhecimentos, né? Uma imersão na cultura, uma imersão na sociedade, nos costumes, etc. Então, vai surgindo aí uma noção de uma realidade individualizada, né? Que você está interpretando. Cada um de nós está criando uma realidade e essa realidade é interpretada, né? Então, a luz do mundo, né? Ela está nesse sentido. E, e essa capacidade de criar, ela está também, então, implícita nessa afirmação, né? Nós, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, ok? E que mundo é esse, né? Que mundo é esse que está sendo criado? Como a gente tem essa imersão, né? Na cultura, ah, na sociedade, né? Na civilização, então é um olhar já carregado de condicionamentos, né? Então aí existem os condicionamentos que estão acontecendo, né? Estão surgindo a todo momento. E tem essa dinâmica também, né? A dinâmica de que o, o mundo surge não de uma vez só, né? O mundo é criado não de uma forma estagnada,
mas o mundo é criado constantemente, né? Constantemente. Então, é o que eu estou dizendo, né? Para a gente seguir esse esse plano, né? Esse direcionamento, esse apontamento. E aí também eu gostaria que a gente fosse conversando sobre isso, conversando sobre isso que está sendo exposto, né? O que que significa isso, né? Então, essa forma, né, de se expressar, a forma da expressão de cada um de nós, né? Então, há essa capacidade, né? A gente pode notar que existe essa capacidade, e aí que eu entendo, né, que Cristo está apontando, né, justamente para essa capacidade de criar, né? E criar é que a gente continua criando, né? A gente não para, né? O mundo não para de ser criado a todo instante, né? Porque é um fluxo, né? É um contínuo, é uma continuidade que está sempre surgindo, né? Emergindo. Então, o mundo emerge, né? Para essa luz, que seria a nossa percepção, né? A nossa consciência. O mundo vai emergindo, né? E uma das características do mundo que ele tem que fazer uma um contraste, né? Porque se ele surge da mesma forma que a visão surge, né? Que a luz surge, se a luz surge e encontra uma luz igual a ela, não há nenhum tipo de percepção, né? A consciência ela fica, ela não se manifesta, né? Ela não consegue expressão, né? Ela fica estagnada, né? Não há uma capacidade de surgimento, de emergir o que existe, né? O que há, o, os fenômenos, né? Os fenômenos fazem então um contraste entre a consciência, a percepção que surge e os próprios fenômenos, né? Como a gente também pode constatar, né? Através de uma fala até de Sargadatta, a luz é neutra nesse sentido, porque quando ela se manifesta, as cores, né, de cada coisa, as cores das plantas, as cores da terra, as cores do céu, etc., elas, na verdade, elas estão irradiando uma mesma luz, mas em tons, né, em cores, em frequências diferenciadas, né? Então, também é importante a gente trazer essa, essa visão, né, de que há um contraste, né, é necessário para que se produza um fenômeno, né, uma manifestação e a percepção dessa manifestação, o contraste tem que se fazer presente, ok? Bom, isso é uma base da dinâmica, né, da possibilidade da consciência se expressar, né? Mas aí vem a interpretação, né? Ela vai se sobrepor a essa visão sem contaminações, né? Essa visão sem distorções. Então, quando vem a contaminação, né? Quando vem a interpretação, os conceitos surgem, né? E aí, a cada identificação e a cada surgimento de conceitos, surge um mundo diferente, que aí a gente pode chamar de bolha de realidade, que cada um aqui tem uma forma de sentir, né? De ver, de perceber esse mundo que surge para cada um de nós, né?
Agora, o que isso tem de importante? Isso tem de importante porque a gente constata, né, é uma constatação de que isso é uma realidade para todos nós, né? Cada um de nós está aqui recepcionando a realidade de uma forma diferente, né? E agora a base dessa recepção, que a gente está chamando de luz, né, que é a luz incontaminada, imaculada, a gente pode dizer assim, ela ela está livre, né? Ela não está se deixando contaminar, né? Tem uma base, né? Que a gente pode até chamar ainda por um conceito, apesar de isso ser só didático, né? Que seria a observação, né? A gente pode ser chamado observador, mas aí já está invocando um tipo de conceito, né? Parece que é alguém, algo, né? Um sujeito, um agente. Não seria nesse sentido. Seria no sentido de que há uma observação que acontece independente e não maculada pelos fenômenos, não distorcida por esses fenômenos, né? Que é isso que a gente aponta como a luz do mundo, né? Agora, quando isso começa a ser distorcido e a percepção ela começa a haver a interpretação dessa realidade, a gente se afasta do que realmente é, né? A gente começa, então, a ver de uma forma ignorando como realmente é. Então, é quando o Buda aponta para a ignorância, né? Ignorar como realmente é, tá? Então, ignorar a base, né? Essa consciência pura, né? Imaculada, que a gente está agora fazendo uma correspondência com a luz, né? E essa expressão, né? A gente também está concebendo que é a expressão que Cristo quis trazer, né? Quis propagar. Nesse sentido, né? A luz do mundo nesse sentido, no sentido imaculado, né? Agora, quando esse mundo, entre aspas, ou essa realidade, ela começa a ser deformada por essas impressões, essas interpretações, quando isso começa a acontecer, então existe uma outra frase, né? Um outro apontamento de Cristo, né? Que é na mesma, na mesma circunstância em que ele fala, né? Aquela frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem uma outra fala de Cristo nesse mesmo contexto, em que ele fala: Eu não sou deste mundo. Então, há aí uma afirmação que ele está dissociado do mundo da ignorância, está dissociado do mundo deformado pelas interpretações, né? E aí ele está, de novo, apontando para essa luz basal, né? Essa luz que é a fonte, né? A fonte que produz, então, a realidade e que depois, né, vai com esse processo sendo, então, contaminado. Então, a gente vai observando isso e trazendo para a nossa vida, né? Trazendo para a vida prática, para a gente poder, inclusive, fazer esse descarte, né? Das interpretações surgindo, do que é também influência da cultura, do que é influência da sociedade, influência daquilo que foi
passado, né, terceirizado por, por essa civilização, né, que a gente está inserido. Então, a gente separar aí, usando uma palavra, uma parábola, na verdade, de Cristo, né, que seria a separar o joio do trigo. Então, é separar a ignorância da sabedoria, a verdade da mentira, né, da inverdade. E isso a gente fala, como que seria possível, né, a gente começar a descartar tudo aquilo que a gente consegue detectar como algo que é de fora, né? Algo que é projetado, algo que é interpretado e que surge de uma forma concreta. Então, essa miragem, ela vai surgindo como algo real. Então, por isso que é difícil separar o joio do trigo. Por quê? O que é joio? Joio é uma planta igual ao trigo. É igual, muito difícil você saber o que é o trigo, o que é o joio. Só que o joio não produz. O joio é seco, né? O joio tem aqueles bagos, mas não tem a semente, né? Não tem, então não tem como produzir, né? Não tem como você fazer pão de joio. E é um trigo falso, vamos dizer assim. Mas ele é muito parecido, é idêntico ao trigo. Então o joio é idêntico ao trigo. Como fazer essa separação? Para fazer essa separação, você tem que ter, então, um olhar muito aguçado, né? Inclusive, você tem que também ter uma serenidade para conseguir obter, né? Perceber isso que é muito sutil, né? Perceber essas manifestações de pensamentos, de emoções, os gatilhos que produzem isso, né? Então, tudo isso deve ser observado, né? Por algo que também não é ainda a fonte, né? Também não é ainda a fonte. E aí, durante a observação, ser descartado, e o que é esse descarte? É considerado, né? Ser considerado essas interpretações e isso que provoca essa distorção, ser considerado como falso. O Sagadatta falava muito sobre isso também, né? O descartar o falso, porque o falso ele se apresenta como verdadeiro. À primeira vista, é algo muito real, né? Então, é difícil, né? Há uma certa dificuldade em realizar o descarte, mas esse descarte é necessário, né? É um descarte que vai sendo um aperfeiçoamento dessa visão, né? Dessa luz que a gente está chamando. Ela já aí, nesse sentido, já se propagou e já se contaminou, vamos dizer assim, formando realidades que não são fidedignas à sua fonte, não são iguais à fonte, né? Porque ela se contamina nas formas. E quais são as formas? As formas incluem, inclusive, pensamentos, né? Forma pensamentos, forma emoção, forma em si mesmo, né? Formas de imagens, né? Forma do própria realidade, do mundo, né? Então, basicamente, a gente tem que fazer essa leitura mais aprofundada, tá? E então, bem, essa questão toda que a gente está trazendo é Cristo apontando, né, para essa fonte primordial da manifestação, seria essa luz. Agora, essa fonte, essa luz, ela tem origem onde? Né? Como que ela é formada? Ela é derivada de alguma coisa ou ela em si é algo universal, né? Ela
abarca toda a criação, né? Ela é como se fosse a fonte da própria criação, né? Então, isso é importante a gente também se aprofundar. Então, sobre isso, eu quero trazer então um apontamento do Zen budismo, que consta num livro, né? Que é esse livro aqui, ó, Mente Zen, Mente de Principiante, do mestre Shunryu Suzuki, aonde ele conta como foi a iluminação, né? A gente chama de iluminação, mas é um despertar, é um dar-se conta, né? Do mestre Dogen, que foi o fundador da escola do Zen, né? Do Soto Zen, no Japão. Então, vou passar para vocês, vou fazer uma leitura aqui. O mestre Dogen interessou-se pelo budismo ainda menino, ao observar a fumaça da vareta de incenso queimando ao lado do corpo de sua mãe morta. Percebeu a fugacidade da nossa vida. Essa percepção cresceu dentro dele e acabou por levá-lo à iluminação, né? Aquilo que ele se deu conta do que ele era, né? Da sua verdadeira natureza, podemos chamar assim, né? Quando viu a fumaça da vareta de incenso e se deu conta da fugacidade da vida, sentiu-se muito só. Mas esse sentimento de solidão tornou-se mais forte e floresceu em despertar quando ele tinha 28 anos. E no momento da iluminação ele exclamou: não há corpo, não há mente. O que a gente pode também investigar aqui? Corpo e mente, eles surgem a partir dessa propagação, né, que a gente está trazendo essa analogia, propagação da fonte, né, da luz, criando uma realidade. Então, a gente supõe que a realidade, a base dessa realidade, seja o corpo, que é um componente da realidade, né? E a mente, que também é um outro componente da realidade, se expressando através de pensamentos, através da cognição, através de memória, através do conjunto, né, intelectual, o conjunto racional, que também é algo que surge de uma forma imaterial, né? Então, corpo e mente são expressões, né, podemos dizer, da propagação dessa luz. Elas surgem após essa luz estar manifestada. E aí, com essa afirmação, não há corpo e não há mente, ele, na verdade, está voltado, está enraizado nessa fonte original, né? A fonte da própria luz, e não no reflexo dessa luz nos fenômenos, né? Então, ele não está sendo atraído mais para fora, vamos dizer assim, né? Ele não está preso, né? Seduzido pela forma, pela, pela dinâmica da fluidez dos fenômenos acontecendo no mundo. Então, ele não mais se identifica, ele não mais se identifica. Então, ele passou a não mais se identificar e, com isso, ele afirma: não há corpo e não há mente. Porque não há mais, na verdade, uma identificação com o corpo e com a mente capaz de trazer a afirmação: eu sou o corpo, eu sou a mente. Então, ele descarta essa forma de concepção e traz a afirmação, né? O corpo simplesmente não existe, a mente simplesmente não existe, isso são manifestações surgindo como fenômenos e são também
fugazes, né? Efêmeros, né? Eles são passageiros. E aí ele se identifica, vamos dizer assim, né? Ou cessa todo tipo de identificação, ou ele volta com uma identificação primária, primordial, que é a fonte da realidade. Oi, Victor. Nossa, você abriu meu olho com essa da fumaça aí, então. Porque nós somos como a fumaça, a vida é como a fumaça, né? É, exatamente. Isso que surge nessa projeção da luz, né? Essas formas todas são efêmeras, né? Então, quando o mestre vê isso, um incenso aceso ao lado do corpo da mãe, do cadáver da mãe, ele se dá conta dessa fumaça, como você bem disse, né? Que tudo isso vai somente surgindo e desaparecendo, surgindo e desaparecendo. Então, porque a fumaça tem essa natureza, né? De aparentar existir, né? Ela surge com uma aparência e também se dissolve, né? Então, tudo isso tem essa natureza, né, da impermanência. Por isso ele afirma, né? Não há corpo e não há mente. O que ele está negando? Ele está negando a natureza das coisas efêmeras. Ou seja, ele percebe que a natureza dele não é essa, né? Ok, Victor? Perfeito, perfeita Perfeito? explicação. Vamos lá? Então vamos lá. Quando disse isso, todo o seu ser tornou-se uma centelha do vasto mundo dos fenômenos, um clarão que continha todas as coisas, que abrangia tudo, ok? Então, ele deixou de se identificar com algo separado, algo. Ele deixou de se identificar com aquela determinada projeção, porque ele conseguiu se identificar com a luz primordial que projeta. Nós estamos chamando de luz, mas pode ser consciência, né? Quando a gente fala luz ou consciência, a tendência é a gente querer tornar isso um conceito ou um objeto, melhor dizendo. Então, a nossa mente, quando a gente ouve, nós somos consciência, nós somos a luz, né? Achar que isso é algo pontual no tempo e no espaço. Tá? É uma certa consciência. Não é assim, né? Porque essa consciência está abrangendo tudo. E ela é a fonte de todas as coisas, né? O que ele está falando é um clarão que continha todas as coisas, que abrangia tudo, e no qual havia uma imensa qualidade. O mundo fenomênico por inteiro estava incluído naquela centelha, né? Então, essa percepção é de uma abrangência, né? De uma vasta abrangência, ela não está mais fragmentando, né? Uma existência absoluta e independente. Esta foi a sua iluminação, né? Quando ele fala abandonei mente e corpo, ou seja, ele entendeu a natureza de mente e corpo e não mais se ressignificou, né? Se afirmou sobre esses fenômenos. Por pensar que tem corpo e mente é que você se sente só. Olha que afirmação fantástica, né? Por pensar que você tem um corpo e tem uma mente, você se sente isolado, porque você aí começa a conceber que você é algo que vai passar, né? Que é algo que é efêmero e também é algo isolado das outras coisas, né? O que ele consegue perceber aqui é uma universalidade. E aí vem o que é mais importante nessa fala dele, né? Mas quando você percebe que é apenas uma centelha da vastidão do universo,
você se torna muito forte e sua existência plena de significado. Então, o que seria, né, essa luz primordial, consciência primordial? Uma centelha que contém todo o universo, a vastidão do universo. Então, a nossa natureza é universal, ela não é individual. Quando a gente acha que é individual, a gente acha que é corpo e mente. Quando a gente acha que é corpo e mente, a gente está, então, se concebendo como isolados, né? E aí, quando Cristo fala, eu não sou deste mundo, ele está dizendo que ele não pertence a essa sensação de isolamento, essa sensação de individualidade, né? Então, ele está afirmando que ele é a fonte, é uma outra forma dele, de afirmar, né? Eu não sou deste mundo que você está criando, eu não sou uma interpretação sua, eu não sou particular, eu sou universal. Então, essa forma, né? Você se torna uma vastidão, a centelha na vastidão do universo. Você se torna forte. Então, em última análise, o que está acontecendo agora, né? Que realidade é essa? É uma realidade cujo impulso universal está acontecendo nesse momento na forma de consciência. Mas essa consciência não surgiu do nada e ela não é uma coisa, não é uma coisa, né? Ela não é um objeto. Essa consciência é uma manifestação mais da fonte primordial que formou o universo. Porque ele não está aqui descartando os fenômenos manifestados, mas ele está incluindo a totalidade de todos os fenômenos manifestados como uma centelha do universo, uma centelha universal, tá? Que a gente também não consegue abranger, né, de forma cognitiva, né, com a limitação da mente, mas a gente pode também vislumbrar assim com uma abertura, né? Se uma abertura toca seu coração, você tem essa sensação, né? Então isso não é muito racional, isso é uma sensação de universalidade que abrange todas as coisas, né? E aí você não se sente só. Então isso também é muito bonito, né? Muito importante, porque você está incluído em tudo e tudo está incluído em você. Aí surge a libertação, né? Surge a libertação do quê? Da sua angústia existencial, da sua procura por alguma coisa, da sua busca, né? Então, nesse momento, cessa, a busca cessa inteiramente. Então, gente, era isso que eu gostaria de trazer hoje, né? A gente já conseguiu transmitir, né? Espero que vocês tenham conseguido aí recepcionar essas falas aí da, que emanaram principalmente do grande mestre Jesus, né? Jesus Cristo, e também da visão Zen, né? A partir da fala de Shunryu Suzuki, que é um mestre também iluminado, mestre Zen. Donner, você queria fazer alguma pergunta? Sim, Maurício. Eu não sei, Ah, porque eu não assisti o início, não consegui pegar o início do satsang, certo. mas no que você está falando, não sei se vai encaixar. Eu li num livro dizendo assim, do Osho, né, Sim. que a nossa natureza ela tem 4 níveis, mais ou menos assim. Primeiro é o instinto, segundo é o intelecto, terceiro é o sentimento / intuição, e o quarto é Turiya, né? Uhum.
Queria que você falasse para a gente desse Túria. Esse Túria tem a ver com isso ou A não? altura é essa natureza mesmo primordial, né? Uhum. Essa natureza primordial. É um termo sânscrito, né? E agora, veja, também é uma interpretação, né? Não foge à interpretação. Essa interpretação do Osho, ele quer, assim como as outras que a gente trouxe, que também são, de certa forma, interpretações, mas elas são mais descontaminadas, vamos dizer assim, porque os apontamentos dos mestres, ele tem essa intenção ele não tem como se comunicar, a não ser pela palavra. E a palavra, ela está carregada de conceitos, né? Está carregada de contaminação, né? E cada pessoa que tem aí que recepciona uma bolha de realidade, ela entende aquela palavra também de uma forma diferente. Então, a comunicação, ela é muito difícil, né? Mas não tem outra forma, né? Como o mestre Zen já falou também, né? Se a gente usar as palavras, a gente está errando, a gente está trabalhando com a ignorância, mas nós não temos outra maneira de trabalhar, a não ser que seja com as palavras. Então, a interpretação é uma interpretação do Osho apontando para esses níveis. Mas o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que reconhecer esses níveis na nossa experiência. O que a gente está falando aqui é da experiência direta, né? A gente não está aqui falando sobre nada teórico, né? Então, isso deve também corresponder à nossa experiência direta. Você reconhecer em você, na sua própria experiência, os níveis que o Osho está apontando aí, que você falou, né? Fala, Donner. Sim, Maurício. Hoje eu, voltando aqui do trabalho, Uhum. surgiu um pensamento assim, mas será que até quando? Hum, Será que até quando que eu vou ter que assistir o satsang? hum. Será que, será que é necessário? Será que não é? Isso aí você vai sentir, né? Isso aí é muito pessoal. Você vai ter esse chamado ou não, né? Então, também é algo que, se acrescentar para você, se você estiver sentindo melhor, né? Se você estiver tendo vontade de vir ao satsang, é uma coisa natural. Não é também para você ficar encanado, né? Putz, o que vai acontecer? Será que eu vou ver até quando? Será que eu tô. Então, porque isso aí já é a mente querendo entender, né? Querendo decifrar, querendo saber o que vai acontecer, o vir a ser, né? Então, o que eu posso falar para você é: haja de forma natural, né? Haja de forma natural. Como eu falei para você, os mestres, né? O que que meu mestre faz? Meu mestre dorme, meu mestre anda, meu mestre come, né? Sentiu fome, come, é por aí, entendeu? É natural. Hoje vai ter satsang, eu sinto vontade no satsang, eu vou no satsang, eu vou. O que que o satsang traz para você, né? Exatamente. Então, aquilo que é natural, né? Não é nada forçado, né? E não é nada muito planejado também. Não é nada, assim, você está tentando atingir alguma coisa, né? É como, por exemplo, eu quero ouvir uma música. Eu vou lá, estou com vontade de ouvir essa música, né? Daí você vai ouvir a música, ou música, né, instrumental, ou uma música que te agrada. E aí você vai se sentir bem, você vai ter um bem-estar, né? Agora, aí é a mesma coisa você questionar até quando que eu tenho que ouvir essa música, né? Não faz sentido, entendeu? Você não precisa ficar querendo apurar essas coisas. Surgiu vontade de você ouvir a música, vai ouvir a música. Surgiu vontade de comer, você vai comer, né?
que isso faz parte da espontaneidade, né, das coisas. Agora, você falou sobre túria, né? Que é exatamente o estado desperto, né? Também conhecido com o nome de Karturta, Karturta, que vem do sânscrito, Kartur. É a palavra que é o quarto estado, né? E é um estado de consciência, diferente dos três comuns. Quais são os três comuns? Sono profundo, sono com sonhos e vigília, né? Então, túria, esse quarto estado, é você deixar de ver as miragens, né? Não mais se deixar seduzir, né? Se deixar capturar por isso que são os fenômenos de forma individual. O que o Suzuki está falando, né? Que o Dogen, né? Que quando ele percebeu que, que ele era uma centelha do vasto universo, todas as coisas, todos os fenômenos se dissolveram nele e ele se dissolveu em todos os fenômenos. Podemos falar assim, né? Porque você fala assim, eu descobri que eu sou tudo, né? Parece que o eu, essa sensação individual, passou a ser uma sensação individual aumentada. Não é isso. A sensação individual desaparece e surge uma sensação universal, né? Então, a centelha da vastidão do universo. O que a centelha da vastidão do universo contém? Todo o universo. Não tem como separar alguma coisa nessa centelha que contém todo o universo. Então, a parte racional ou intelectual não concebe bem isso. Porque isso não faz muito sentido, isso não tem uma lógica muito grande nisso, né? Você levantou a mão, Lorena? Eu não quero exceder, Maurício. Então, você já me respondeu aí, né? Eu tenho que ser grato. Obrigado. Aí, a gente fala outra hora também, né? Não, mas se quiser falar, vamos lá. É, surgiu para mim perguntar para você, você sente isso em algum nível ou completamente? Que em algum nível eu sinto que eu percebo que você vive isso, porque senão você não estava falando isso dessa forma. É uma Mas experiência, né, que a gente tem. você vive constantemente isso? Ou, ou, ou é parcial? Como que é? Na verdade, Tenta colocar em palavras. a gente tem que cultivar isso, sabe? A gente tem que aprender a cada vez mais cultivar isso. Isso surge, né? Na minha experiência, por exemplo, surge, né? E o que eu considero um sinônimo? Você sabe disso, né? Que eu considero um sinônimo disso. Maturidade, né? Então, o que é a maturidade? É, é, é algo que você não está afoito pelas coisas. Você não está querendo dominar ou atingir certos estados, né? Isso acontece de uma forma espontânea. Aqui no satsang eu expresso mais isso, né? Já que você está perguntando. E aí, o satsang, para mim, é uma oportunidade de expressar isso. Então, o que eu posso falar para você é procure se expor a oportunidades onde você vai conseguir expressar isso. Porque eu sei que você já tem uma percepção boa disso, porque você entende isso, né? Isso também não é algo para entender intelectualmente, né? É para entender na prática. Então, a oportunidade de fazer satsang, ela proporciona, né? Proporciona essa essa forma, né? Da gente estar cada vez mais familiarizado e com intimidade com essa natureza. Mas aí você tem, por exemplo, momentos de silêncio, você tem a meditação, né?
Então, são vários meios hábeis para a gente estar sempre em contato com isso. E quando que a gente não está em contato com isso? Quando a gente cai naquela tendência, né, reativa, muitas vezes, né, impulsiva, né? Tem algum problema? Não. Mas aí hoje de manhã me veio essa frase, engraçado, né? E aí eu vou acabar falando ela no satisfang. 1000 vezes você cai, 1000 vezes você levanta. Então não vai ter problema se você, né, se, se envolve com com isso que puxa, né, a gente para a ignorância. O importante é você perceber que está nisso e sair disso, né? Não se entorpecer com isso. Isso vai continuar nos entorpecendo, de certa forma, porque o mundo que a gente vive é totalmente entorpecido por isso. Então, a gente está em contato direto com essa contaminação, né? De uma certa forma, é importante a contemplação, você se retirar um pouco desse rolo compressor, né? Você ter um momento mais de solitude, né? E cada vez mais buscar sentir isso, se aprimorar nesse sentimento de que você não é separado, de que você é como ele se expressa, né? Uma centelha universal, não individual, universal. Porque a manifestação de todas as coisas é a manifestação da fonte primordial. Não está separada da fonte, né? Você também se identifica somente com a fonte primordial, você está desprezando todo o resto, né? Então, não é universal. Cada vez mais frequente o flagrante desses perceberes. Ainda bem, né? Que é algo que vai te estruturando também, né? E uma das coisas que ele apontou ali, que é muito importante também, é que você passa a não mais se sentir sozinho. Quer dizer, a sua angústia existencial, ela vai escoando, ela vai diminuindo até ela se esgotar, né? Porque a gente tem, talvez, aquela marca do pecado original, que está em Gênesis, talvez seja a nossa angústia existencial, né? Então, essa marca que cada um carrega é esse sofrer por existir, né? É um sofrimento causado pela própria consciência de existência. Eu existo, né? Então é aquilo que o Descartes falou, né? Penso, logo existo, né? Penso, logo existo. Existo e sofro por existir, né? Então é essa a sequência, né? Porque eu não entendo o que é este existir. Não é só meramente um pensar, né? E aí, como a mente não consegue dominar ou entender esse existir, ela sofre, né? Há um sofrimento, há uma angústia por existir, né? E aí por quê? Porque nós nos vemos separados, nós nos vemos isolados, nós não nos vemos como realmente somos, que é a totalidade, e a gente pode chamar, então, universalidade, né? Nós nos percebermos como manifestação da universalidade. Nós somos universais. E passar, então, a adotar mais essa conotação e se aprofundar mais nisso. Ok? É uma prática, né? É uma prática. Sempre lembrar e sempre voltar nisso, né? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Retoma, retoma. E aí também é isso que você trouxe, né? Que hoje falou. Que aí você começa a perceber Túria e, e se identificar com Túria, né? Se identificar com essa forma desperta
essa natureza primordial que você é, que todos somos. E os medos são dissolvidos nisso, entende? Porque o medo pertence à concepção de se ver como isolado, como separado. Ok? Então, é um investimento. Invista cada vez mais nessa forma de se conceber. Vitor, tudo tranquilo? Eu agora só tô vendo a fumaça só do incenso. Que bom. Hoje temos aqui fomos agraciados, né, com a presença de dois Victors. Victor, Victor. E aí, você tá tranquilo? Alguma coisa? Ó, Maurício, há uns que meditam muitas horas, outros que meditam poucas, outras que meditam uns minutos. Como é que é? Cada um é que sabe ou o Maurício dá algum conselho, o que é que tem A a melhor dizer? meditação é a meditação espontânea, né? Porque você ali né? De repente, se você está ali, você para, você, né? Aprofunda ali, interioriza, né? Mas aí também a meditação, quando ela é por tempo, como a gente faz no início aqui, com aquele programa, né? O que eu passei aqui para vocês, né? O Insight Timer, ela é um treino, né, Vitor, para isso. Então, quando a meditação espontânea não acontece, né? Por que a espontânea não acontece? Porque a gente está muito ligado, muito preocupado com os acontecimentos. Então, a gente não tem a familiaridade com um certo espaço, um espaçamento, né? A desnecessidade de estar ligados aos acontecimentos, aos pensamentos, às preocupações, né? Quando você vê que isso é inútil, né? Que isso não tem essa necessidade toda que a gente acha que tem, e você se permite permanecer mais em silêncio, né? Porque eu acho que o homem moderno, né, tem medo do silêncio, tem medo de se sentir silencioso, porque aí ele associa isso à improdutividade, né? Então as pessoas aí têm essa noção de que a gente deve ser produtivo, ser útil, né? Tá sempre em movimento, o que não é verdade, né? Você pode e deve se dedicar ao silêncio, né? Então, quando você se dedica ao silêncio, não necessariamente uma meditação, mas a própria meditação é boa nesse sentido, né? Vou meditar 15 minutos, vou meditar 20 minutos, vou meditar meia hora, e aí isso ajuda também a você admitir um tempo maior de silêncio, fora da meditação. Eu vou ficar mais tranquilo, de repente eu paro as coisas que eu estou fazendo. É no sentido assim, eu não sou obrigado a toda hora estar fazendo alguma coisa. Eu posso permanecer também em silêncio, né? Então aí que eu acho que é nesse sentido, né, Vitor, que a gente está colocando de forma espontânea, né? Mas também fazendo um equilibrando isso com uma meditação também é, com tempo, né, determinado. É uma forma de se familiarizar, né, com isso. Ok, Ok, obrigado. obrigado. Maria Luísa, quer trazer alguma coisa? Oi. Oi, Ah, não. tudo bem. O Vitor estava falando aí dessa questão da meditação. Eu Uhum, estava aqui dentro do silêncio, né?
Eu ando tentando trabalhar muito isso Ótimo. nos últimos dias, assim, Uhum. tentar ficar mais, tentar ser uma observadora mais Isso. passiva, assim, das coisas, sabe? Tentar não falar tanto, Uhum. tentar não reagir, mas assim, tentando observar por dentro, sabe? Como que eu penso, como que as coisas do externo, elas me afetam por dentro sem falar, Verdade. sabe? Tentar digerir Uhum. igual o que você está falando, o que está todo mundo falando aqui, e as situações do meu cotidiano mesmo, assim, Uhum. tentar ver mais como um observador, observadora do externo e do interno, assim. Eu Ótimo. falaria, eu Uhum. fico pensando, tipo, só vendo a minha reação por dentro, assim, às vezes aquela vontade de explodir, às vezes aquela vontade de falar e ficar tentando entender o porquê. Por que que nessas horas eu sinto vontade de falar? Porque, então, para isso eu estou tentando ficar mais passiva Ótimo. ultimamente. Então, assim, eu estou participando menos Não, mas no tranquilo. externo, assim, mas estou tentando fazer essa coisa do interno, de Muito perceber como que eu bacana. reajo internamente às palavras, assim, às situações, tentando me ver mais. Ótimo. E até mesmo ver o silêncio, é uma coisa que eu já tenho há alguns anos, assim, eu tenho algumas sensações, tipo isso, quando eu fico em silêncio, igual na meditação aqui, observar que minha cabeça parece tipo, barulho de computador, assim, barulho de máquina, ver Uhum. essas ondas, assim, sabe? Quando eu fico em silêncio, quando eu consigo ficar em silêncio, inclusive o mental, assim, observar que parece que tem aquele barulhinho, tipo, do computador trabalhando, faz... assim, eu sinto isso em mim, assim. Observar como que a gente parece uma máquina mesmo, né, por dentro. Essas ondas, tipo, onda, não sei qual que é qual, né, mas, tipo assim, em mim, que eu tô falando, tem essas ondas, tipo, onda alfa, onda beta, parece que eu consigo ouvir, sabe, internamente, quando eu fico em Zumbidos, né, pra silêncio. gente também. Ah, zumbidos, exatamente. É. E como que eles são diferentes dependendo do meu estado mental. Isso. É uma autoanálise, né? Exato, eu E agora tô. eu achei legal que você falou também passiva, né? Porque daí você não está na condição de agente, né? De querer fazer coisas, né? Você aceita a passividade. Isso é importante, né? Muito importante. E observar, às vezes, a vontade de não estar passiva. Isso, e continuar Observar o sentimento surgindo, assim, o isso. sentimento de Impulso. não concordar ou de concordar, assim, observar, tipo, essa coisa do passivo no externo, mas mais ativa do que nunca no interno, assim, dessa observação, assim, dos sentimentos que surgem, dos Uhum. pensamentos que surgem. Estava falando na segunda das emoções e tudo mais, né? Que já é uma coisa, por exemplo, que eu vejo que não é só pensamento ou coisas assim que acontecem na vida que surgem emoções, assim, eu vejo muito isso na meditação, especialmente em algumas posições que eu fico, que não são posições de meditação, assim, como que muitas vezes eu acho que os sentimentos, tipo, nossos, o músculo, a forma como a gente. Isso eu vejo que às vezes tem posições que eu fico, que se eu, sabe, manter a posição assim, surgem sentimentos que não tem nada a ver com o pensamento. Parece que tipo, existe uma memória motora, você fica tão travado assim, que quando você trava nessa posição, mesmo sem pensar em algo, surge um sentimento, e aí você vai, sei lá, tentando desfazer isso de Conjunto, alguma forma. um conjunto até que não tem como a gente rastrear de uma forma muito consciente, né? Ela pode ser até uma herança, né? Genética, etc, né? Fala, Donner. É, que a Maria Luísa falou, eu estou observando as últimas meditações de
passiva, né? Que é sentar e ficar quieto, né? Eu venho observando que está acontecendo um aceleramento assim, no coração. Não acontecia isso antes. E agora está sendo mais frequente. Não é toda vez, mas numa frequência um pouco maior do que nunca teve antes, nunca aconteceu antes. Aí eu não consigo identificar aquilo, porque eu vejo que não é alimentos, porque ao longo do dia não acontece isso. Eu tenho a pressão arterial bacana, batimentos cardíacos bacana, mas às vezes na meditação sentadinho mesmo, passiva, né? Acontece isso. Eu não sei explicar, também não sei explicar. Não, não se impressiona, né? Porque é pelo silêncio. Às vezes você percebe alguma coisa que não perceberia se não tivesse em silêncio, né? Se tivesse na atividade, talvez isso acontecesse, acontece mesmo, e aí não percebe. Mas o que eu posso dizer para você para Maria Luísa, para, né, para todos, é o seguinte: não cria uma marca em cima disso, né? Como se fosse uma coisa isolada, né? Uma impressão. Não cria uma impressão. Isso também faz parte, né? Porque aquilo, quando você cria uma impressão, por exemplo, olha, eu acho que meu coração está batendo muito, já vem aquela coisa, ó, então eu não sei se tem alguma coisa errada, né? Será que tem alguma coisa errada? Será que vai acontecer alguma coisa comigo e tal? Então já é um tipo de preocupação, né, dona? Então, aconteceu, aconteceu, né? Não, Ô, não. dona, Oi, posso falar? fala aí. Eu acho que muitas vezes isso são coisas reprimidas, sabe? Que a gente não sente, a gente não observa na gente mesmo no dia a dia, assim, provavelmente isso acontece em outras situações, mas como você está conversando, fazendo outras coisas, você não observa tanto isso. Percebe, né? Parece que eu estou falando, por exemplo, principalmente quando eu, sei lá, coloco as mãos para trás, assim, e fico numa certa posição, que eu tinha umas coisas, hoje em dia já diminuiu bastante, justamente por manter essa posição por mais tempo, que parecia que eu ia ter uma crise epilética, assim, sabe? Eu via, tipo, principalmente no lado esquerdo do meu cérebro, começar uma atividade muito mais acelerada que o normal, assim. E continuar mantendo isso, parecia que eu ia, sei lá, ter tipo assim, sabe? Você vê a eletricidade correndo no seu corpo, né? Eu não sei se você sente isso quando seu coração tá batendo mais rápido, assim, Né? mas eu sentia no meu caso, né? Essa eletricidade, assim, meio acima do normal, correndo no O meu que eu cérebro, posso falar para no vocês meu é assim, músculo. não, E não, ao deixar isso acontecer sem reprimir, sem nada, sabe? Principalmente deixar fluir, isso foi diminuindo com o é tempo. exatamente isso que eu falo para E vocês. é, Nessa questão assim, olha, não se impressione, né? Não se prenda também em nenhum sentimento, nenhuma coisa, porque não faz nenhum tipo de exclamação, né? Porque quando você está, por exemplo, num silêncio muito grande, de repente você vai querer dizer, nossa, mas eu estou em silêncio. Daí começa todo o comentário. Então, observa também como você deve descartar qualquer tipo de comentário, não só o que surge no corpo, mas também o comentário sobre o que surge no corpo. Ok, queridos? Então, obrigado por terem vindo. Até a próxima.